capítulo 30 de 1 Samuel, nós vamos estudar uma história da vida de Davi. Davi é um dos personagens da Bíblia que eu admiro muito. O homem segundo o coração de Deus. Dessa história nós vamos tirar algumas lições muito importantes para a nossa vida. A mensagem de hoje, o tema de hoje, nós vamos dividir em duas partes. Hoje eu vou fazer uma introdução e amanhã eu termino, ok? Hoje nós vamos estudar apenas a primeira parte. O tema de hoje é as 4 frentes de ataque do inimigo. A parte número 1. Só que a parte mais importante, a melhor parte, é a que nós vamos estudar amanhã. Então, se você tinha que faltar, era hoje. Porém, eu não posso falar o que eu vou falar amanhã sem fazer a introdução hoje. Mas você está proibido de morrer, adoecer e viajar até amanhã. Você tem que vir amanhã à noite para a finalização, tá bom? Vamos fazer uma introdução e a parte mais importante, a parte final, a segunda parte, nós vamos estudar amanhã. Mas eu queria convidar você sentado como está para fazermos uma oração. Vamos falar com Deus. Grande Deus, nós te agradecemos por esta noite, pelo privilégio de estar em tua casa, casa de oração para todos os povos, pelo privilégio de poder estudar tua palavra. Nós abrimos o livro sagrado e nós te pedimos humildemente que, de semelhante forma como abrimos a tua palavra, o Senhor possa abrir o nosso coração. Nós oramos também pelos projetos dessa semana, a vigília que vamos ter de quarta para quinta, aproveitando o feriado. Queremos começar quinta-feira na presença do Senhor, orando pelas famílias e com as famílias dessa igreja. Oramos pela Santa Ceia na sexta-feira à noite, que será muito especial com a bênção do Senhor. E agora, que já abrimos tua palavra, que fale Deus e se cale o homem. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler então, a partir do versículo 1. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham a queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos que estavam nela, tanto pequenos como grandes, e a ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Versículo 18 a 20. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas adiante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. Palavra de Deus. Como nós acabamos de ler, nós vimos um episódio da vida de Davi. Um dos episódios mais tristes da vida deste homem. Davi, com o seu exército, ele acompanhou os filisteus em uma possível guerra contra o povo de Israel. Se você ler o capítulo anterior, você vai poder se posicionar melhor naquilo do que eu estou dizendo, uma tarefa de casa. Você lê depois o capítulo anterior. Ele vivia em Ziclag. Ali estavam as mulheres, os animais, as casas, tudo que ele e seu exército possuía.
seu grande tesouro. Sua família estava em Ziclag. Ele deixou a família, seu grande tesouro, e ele com seu exército foi acompanhar os filisteus numa possível guerra contra o povo de Deus. Essa história me mostra um homem de Deus no lugar errado, no momento errado, fazendo o que Deus não queria que ele fizesse. Quando nós estamos no lugar errado, no momento errado, fazendo o que Deus não quer que façamos, os resultados não são muito bons. Porque Davi, ele tinha inimigos. Nós temos inimigos. Como vimos ontem à noite, o nosso grande inimigo é um inimigo espiritual. Ele nos odeia. Ele odeia a nossa família. Ele está como leão que ruge, esperando a quem possa tragar. Se der uma brecha, ele entra e faz a festa. Foi o que aconteceu. O homem de Deus, no lugar errado, no momento errado, fazendo o que Deus não queria que ele fizesse. Aí deixou a família em situação vulnerável. Então os inimigos vieram, atacaram Ziclag, queimaram tudo, levaram os animais, as riquezas, o que eles possuíam, levaram as mulheres e levaram as crianças. Quando Davi chega com o seu exército e eles encontram a cidade naquela situação, foi destruição total, o estrago foi grande. Para vocês terem ideia, o impacto visual foi tão forte que eles choraram até não ter mais força para chorar. Você pode imaginar um homem de guerra, homens de guerra, chorarem até não ter mais força para chorar. Dessa história, nós tiramos muitas lições para a nossa vida. Nessa história, eu posso ver as frentes de ataque do inimigo. E nós vamos trabalhar em cima delas. Pode passar. A primeira frente de ataque é a financeira. Eu posso concluir isso muito bem nessa história, quando os inimigos levaram o gado, as ovelhas. Isso era a riqueza de Davi. Trazendo para os nossos dias a sua parte financeira, ou o que ele tinha para suprir as suas necessidades e as necessidades de sua família. Então, a primeira frente de ataque é a parte financeira. A segunda frente é a saúde. Porque na história, você vê que Davi, ele se angustiou grandemente. E a angústia é a porta de entrada para todo tipo de enfermidade. A terceira frente de ataque é justamente o casamento. Porque nessa história, as esposas, elas foram levadas como escravas. E a quarta frente de ataque são os filhos, porque os filhos também foram levados como escravos. Essas quatro frentes de ataque, você pode volte aí por gentileza. As quatro frentes de ataque, eu posso encontrá-las também no livro de Jó. O primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Jó. É o livro da Bíblia que mais lança luz sobre o grande conflito que nós estamos envolvidos. O diabo, ele odiava a família de Jó. Ele odiava a Jó. E vocês sabem que a primeira frente de ataque do diabo na vida de Jó foi o quê? Foi a parte financeira. O diabo chegou para Deus e disse: Jó te serve porque ele tem riquezas. Deixa eu tocar nas riquezas dele. Deixa eu tirar o que ele tem. Então, com a permissão de Deus, o diabo tirou todas as riquezas de Jó. Depois, o diabo chega para Deus e diz: Jó te serve porque ele tem saúde. Osso por osso, pele por pele, o homem dará tudo pela sua saúde. Deixa eu tocar no corpo dele, que eu quero ver se ele vai continuar te servindo.
E vocês conhecem a história. Deus disse, tá bom, mas não tire a vida dele. Então a única coisa que o diabo não fez foi tirar a vida de Jó, porque o resto ele arrebentou com o coitado do Jó. Tumores começaram a estourar em todas as partes do corpo. Ele começou a apodrecer em vida. Sua situação ficou calamitosa. A sua saúde foi atacada. A terceira frente de ataque, o casamento. É claro que com toda essa situação, finanças atacadas, saúde atacada, então o casamento é atacado porque a mulher, em todo esse contexto, abalada emocionalmente, ela olha para Jó, vê Jó apodrecendo em vida, e ela diz assim, eu não te aguento, você está podre, amaldiçoa a Deus e morre. O casamento também entrou em crise. E vocês sabem muito bem que o diabo também levou os filhos de Jó. Os filhos morreram. Essas são as 4 frentes de ataque do inimigo. A estratégia dele não mudou. Hoje, nos dias em que vivemos, o diabo ele está de olho na tua vida financeira. E eu vou gastar alguns minutos para falar um pouquinho sobre cada uma dessas frentes de ataque hoje como introdução. Primeiro, eu quero falar sobre o dinheiro, as finanças. Por que o dinheiro? Porque as finanças, ou a nossa vida financeira, é algo tão importante no plano estratégico do diabo de nos destruir. A Bíblia diz que a raiz de todos os males é o amor às drogas, não é verdade? Não? A Bíblia diz que a raiz de todos os males é o amor à vaidade, não é isso? Não é não? Não está assim na sua Bíblia, não? A raiz de todos os males é o amor ao sexo, não é isso? Não? E é o quê? A Bíblia diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Por que o amor ao dinheiro? Por que não o amor às drogas? Por que não o amor ao sexo? Não o amor à vaidade? Para você entender isso, é um tema muito amplo. Você tem que voltar um pouquinho às origens, à entrada do pecado. O primeiro pecado, ele gerou em Lúcifer um sentimento de quê? De autonomia, de controle, de independência, de poder. O diabo, ele chegou a ameaçar a Deus. Ele disse, eu vou colocar meu trono acima do teu e eu vou ser superior a ti. Nós somos infectados pelo vírus do pecado. A independência, o controle, o poder é o que nós queremos. E isso é totalmente contrário à experiência da salvação. Experiência da salvação é entrega completa, é dependência total e permanente de Deus. Mas você gosta de depender? Você gosta de depender dos outros? Nós queremos o dinheiro. Todos nós queremos o dinheiro. Existe um jornal dos Estados Unidos que decidiu fazer uma pesquisa. Os americanos vivem fazendo pesquisa para tudo. E a pesquisa era a seguinte: o que faria você por 10 milhões de dólares? Então eles escolheram 3 perguntas. Um repórter, ele ia na rua, ia passando uma pessoa, e ele dizia, eu represento tal empresa, nós temos aqui uma entrevista para fazer com você, mas primeiro, nós queremos lhe dar 10 milhões de dólares. E a pessoa via que era uma empresa séria, e disse, uau, 10 milhões de dólares, tudo bem. E eu tenho que fazer o quê? Então você tem que ser uma prostituta por uma semana. Se você for uma prostituta por uma semana, você vai ganhar 10 milhões de dólares. Na pesquisa, 23% responderam, eu começo quando? 23% estavam dispostos a, naquele momento, começar essa experiência de uma semana em prostituição, vendendo o seu próprio corpo ou entregando o corpo para ganhar 10 milhões de dólares. A segunda pergunta era a seguinte, as pessoas iam passando e aí o repórter perguntava, você é casado? Você, sim, nós queremos te dar 10 milhões de dólares. E o que é que eu tenho que fazer? Você tem que abandonar sua família agora. Se você abandonar seu esposo, sua esposa, sua família agora, você vai ganhar 10 milhões de dólares. Na pesquisa, 16% estavam dispostos a abandonar naquele momento o esposo ou a esposa. E alguns até disseram, rapaz, o miserável do meu esposo por menos do que isso. Não precisa nem me dar 10 milhões de dólares, é muito. A terceira pergunta era a seguinte,
As pessoas iam passando e o repórter se aproximava, nós queremos te dar 10 milhões de dólares. Mas eu tenho que fazer o quê? Você tem que matar um estranho. Nós vamos te dar um revólver, vamos te dar uma arma, e você vai matar uma pessoa, um estranho. Nós vamos indicar. E na pesquisa, 7% estavam dispostos, naquele momento, a pegar uma arma e matar um estranho para ganhar 10 milhões de dólares. Essa pesquisa, ela mostrou o seguinte: quando se trata de dinheiro, os valores morais mais importantes do homem, eles começam a ser relativos. Se os números de cima, eles aumentam, os números de baixo também aumentam. Isso quer dizer que o homem, ele quer o dinheiro. O dinheiro, ele ocupa uma importância muito grande na vida do ser humano. E o diabo sabe disso, porque o dinheiro é um denominador comum. Todos usam o dinheiro, os bons e os maus, os santos e os pecadores. A Bíblia diz que Deus também usa o dinheiro. Nós sabemos que a igreja usa o dinheiro. Então o diabo sabe muito bem, todos usam o dinheiro, bons e maus, santos e pecadores. Então é um denominador comum. E ele trabalha, porque ele sabe que uma coisa que desestrutura um ser humano se chama dívida. Ele vai trabalhar para entrar com dívida na vida das pessoas e das famílias. Deixa eu mostrar para vocês algumas estatísticas, pode avançar. Segundo a Associação Americana dos Advogados, as dificuldades financeiras são responsáveis por 89% dos divórcios naquele país. É absurdo, é um número muito alto. Eu conheço muitos casamentos que estão em crise, e a razão é pela questão financeira, uma má administração das finanças. Ano passado, quando eu estava construindo esta mensagem, esse sermão, eu fiz uma pesquisa no Serasa, no site, e no final de 2015, havia 57 milhões de pessoas negativadas com o nome no Serasa. É muita gente, meu irmão. Agora, aonde essas pessoas, elas, pode avançar, por gentileza, pode avançar, onde essas pessoas, elas contraíram as dívidas. As pesquisas mostraram que 71% foi aonde? Cartão de crédito. 71% você vai ver que 9,5 cheque especial, 10,6 veículos, ok? Cartão de crédito é disparado. O cartão de crédito, se a pessoa não for uma boa administradora das finanças, é uma desgraça. É maldição. Uma pessoa que não sabe administrar as finanças, se ela não for organizada financeiramente, o cartão de crédito já está comprovado, é maldição, não é bênção, ok? Porque é uma diferença muito grande, dos 57 milhões, 71% dos que estão com o nome do Serasa, estão por causa da questão do cartão de crédito. Pode avançar, pode avançar. Os problemas financeiros, eles afetam diretamente o que? O relacionamento do homem com Deus. Como ter uma mente tranquila, paz, aberta à operação do Espírito Santo, quando as dívidas atormentam, tiram o sono que tanto desejamos? É uma armadilha do inimigo para nos levar a nos distanciar de Deus. Uma pessoa que é responsável, endividada, ela não tem paz. Ela não tem motivação para vir à igreja, para orar. É como um câncer que vai carcomendo a tranquilidade e a paz de espírito. E o diabo, ele sabe muito bem disso. Então ele está de olho, o diabo está de olho na sua vida financeira. As suas finanças são importantes para o diabo. Porque se ele entrar aí, o estrago que ele causa é grande. Então é um tema muito amplo, mas eu quero dar 2 conselhos, pode passar? Eu quero dar 2 conselhos para vocês. O primeiro conselho, ordem. Existe um pensamento da minha escritora predileta, chamada Ellen White. Ela diz que a primeira lei do céu é a ordem. Aonde está a desordem, a bênção de Deus não está. Quando eu falo de ordem, eu falo de organização financeira. Eu falo de orçamento. Ela diz que tudo o que nós compramos devemos anotar. Tudo o que gasta,
tudo que entra. Isso chama orçamento. Você precisa ter, você pode baixar um modelo de orçamento na internet. Existem muitos modelos, mas tudo o que você ganha, tudo o que gasta, tem que anotar, tem que ter o controle. Porque se você não tem esse controle, você não tem autoridade para pedir a bênção de Deus. Tem muita gente que está com uma dificuldade financeira, está com dívida. Ora, Deus me abençoa. Deus não vai abençoar, porque a vida financeira é um caos, é uma desordem. E onde está a desordem, a bênção de Deus não vai estar. Primeira coisa. Segundo conselho, fidelidade. Deus, Ele é dono de quê? Deus é dono de tudo. Deus não precisa de nada. Mas Deus, Ele pediu o dízimo. Está lá na Bíblia, no livro de Malaquias. Deus não precisa de dinheiro. Ele não precisa do dízimo. Ele pediu o dízimo só para a gente não esquecer que Ele é o dono de tudo. Só que quando Ele pede para abençoar. Se você analisar lá no livro de Malaquias, o pedido e a promessa que vem em seguida é totalmente desproporcional à promessa se você compara ao pedido. Deus pede para abençoar, porque Ele é um Pai de amor. E eu queria falar rapidamente sobre alguns princípios em 5 minutos do dízimo. Primeiro, quem é que devolve o dízimo? O dízimo de zero, quanto é? Quanto é? O dízimo de zero é zero. Quem não ganha nada, dá quanto para Deus? Deus não pede o que você não tem. Deus não pede o que você não tem. Nós devolvemos o dízimo para ser abençoados ou porque fomos abençoados? O que vem primeiro, a bênção ou o dízimo? Nós não devolvemos o dízimo para ser abençoados. Nós devolvemos o dízimo porque fomos abençoados. É uma resposta de gratidão, porque o dízimo de zero é zero. Então, quando eu recebo a bênção, em gratidão e obediência a Deus, eu devolvo aquilo que Ele pediu. E o que acontece? Quando eu devolvo o dízimo, quando eu sou fiel a Deus, eu tenho autoridade para reclamar as promessas de Deus. Vocês concordam comigo? Quando eu comecei meu ministério, no primeiro ano, no 4º mês do primeiro ano, eu tive uma dificuldade financeira. Eu e a minha esposa fomos fazer ali o orçamento. Eu cheguei para minha esposa e, querida esposa, as contas não estão fechando. Nós vamos precisar de pelo menos R$400 para poder pagar as dívidas, fechar tudo direitinho, e nós não temos esses R$400. O que nós vamos fazer? Aí nós tínhamos uma aparelhagem de som lá, umas caixas de som, uns microfones que nós não estávamos usando. Se fôssemos vender, bom, novo era quase 1.000. Mas não era novo, era usado. Se fosse vender, dava para vender por uns 500. Então nós decidimos, vamos vender isso aqui. Nós vendemos, conseguimos o dinheiro e cobrimos essa dívida e vamos nos organizar. Aí decidimos vender. Aí uma quinta-feira eu fui pregar numa igreja com a minha esposa. Quando eu voltei, parei o carro em frente de casa. Eu olhei para a esposa e disse, querida esposa, nós não podemos entrar em casa. Eu disse, por que não? Existem convidados indesejáveis na nossa casa. O que você está querendo dizer? Tem ladrão. Tem ladrão em casa. Ah, você está brincando. Como é que você sabe que tem ladrão? Não deixei a luz do quintal acesa. E a luz está acesa. Então você tem que ir lá ver. Eu disse, não, mas por que eu tenho que ver? Porque você é o homem da casa. Eu não sou o homem, eu sou o pastor. Mas o argumento foi fraco, não teve jeito não. Sobrou para mim. Pense numa serva valorosa. Eu fico no carro orando por você. Irmãos, eu nunca tremi tanto em tão pouco tempo. Senhor, tenha misericórdia, que eles não estejam mais ali. E queridos irmãos, quando eu abri a porta, tudo jogado no chão. Felizmente os ladrões já tinham saído. Eles estavam procurando dinheiro. E naquela noite eles descobriram que procurar dinheiro na casa de um pastor adventista não é um bom negócio. Tudo jogado. Aí eu olhei, vi a televisão, vi todas as coisas no lugar. Tudo estava lá. Não levaram nada. Estavam procurando dinheiro, não encontraram. Quando eu entrei no quarto, eu descobri que as caixas de som e os microfones haviam sido roubados. O único que eles roubaram, a Deus os R$400. Eu lembro como se fosse hoje.
Eu chamei a minha esposa, abrimos a Bíblia, lá no livro de Malaquias, porque lá diz assim: provai-me nisto, se eu não abrir as janelas do céu, e se não derramar bênção sem medida. E eu me ajoelhei com a minha esposa e disse: ó Deus, o Senhor não era obrigado a prometer nada, mas o Senhor prometeu. Olha para nós somos fiéis. Tudo que o Senhor tem pedido de nós temos buscado fazer. Eu me sinto envergonhado, humilhado nessa noite. Ladrões entraram na minha casa, eu sou um teu servo. E justamente quando eu estou precisando de dinheiro, quando o meu dinheiro, o meu orçamento não está fechando, eu preciso que o Senhor cumpra essa promessa. Por favor, tem misericórdia de nós. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, se esses ladrões vão voltar aqui arrependidos, se vai cair dinheiro do céu, mas faz alguma coisa. Nós oramos. 2 dias depois, o tesoureiro lá da missão, onde eu trabalhava, ele ligou para mim e disse: pastor Geu, faz dias que eu estou tentando falar com você, rapaz. Eu queria lhe dar uma notícia. Nós decidimos aqui fazer um seguro de roubo de algumas casas, porque tem algumas casas numa região de perigo. Eu queria dizer que a sua casa está no seguro contra roubo. Eu, como é que é? Sim, sua casa está assegurada. Eu disse: rapaz, eu fui roubado. Faz quanto tempo? Faz 2 dias. Aí ele disse: faz uma lista do que foi roubado. Vá na polícia, faça um boletim de ocorrência. Manda para a seguradora. Então eu fiz a lista, fui na polícia, peguei o boletim, mandei para a seguradora. E a seguradora, alguns dias depois, depositou R$1.000 na minha conta. Pagou o som como se fosse novo. O ladrão, ou melhor, o roubo foi uma bênção tão grande que eu quase colocava uma placa lá em frente de casa: sejam bem-vindos, volte sempre. Deixa eu dizer para você, meu irmão, Deus diz assim: eu honro aqueles que me honram. Deus não pode mentir. Deus nunca prometeu que a gente ia ter dinheiro sobrando, mas o pão não vai faltar. E Ele vai nos honrar no momento da necessidade, porque Ele prometeu. E se nós cremos na sua palavra, nos apropriamos da palavra, fazemos a nossa parte, Ele vai nos honrar. Outra frente de ataque do diabo é a saúde. Existe um pensamento no livro Ciência do Bom Viver, que é esse livro que nós sorteamos aí para vocês. O pensamento diz assim, estamos pelejando um combate do qual dependem resultados eternos. Temos inimigos invisíveis a enfrentar. Anjos maus estão se esforçando para obter o domínio sobre toda criatura humana. Tudo quanto prejudica a saúde, não somente diminui o vigor físico, como tende a enfraquecer as faculdades mentais e morais. A condescendência com qualquer prática nociva à saúde torna mais difícil a uma pessoa discernir entre o bem e o mal. E daí mais difícil resistir ao mal. Aumenta o perigo de fracasso e derrota. O diabo, ele não quer que você siga o estilo de vida orientado por Deus. Deus é um Deus detalhista. Quando a minha filha nasceu, eu tinha uma proposta de estilo de vida para ela. A minha filha, ela não comia o que ela queria. Ela comia o que eu estava colocando diante dela. Eu tinha uma proposta de estilo de vida para minha filha. O que é que ela tinha que comer, que horas ela tinha que dormir, o que é que ela tinha que assistir ou não na televisão. Eu tinha uma proposta, porque eu sou um pai responsável. E Deus é um pai responsável. Deus tem uma proposta de estilo de vida para você. Ele é um Deus detalhista. Ele se preocupou com cada detalhe. O que você deve comer, o que você não deve comer, como você deve viver. E o manual das famílias, ele nos orienta nisso. E o diabo, ele sabe que quando você não vive o estilo de vida orientado por Deus, a sua mente vai ser afetada. Ela vai ser prejudicada, enfraquecida. Então, ele vai ter mais poder de fogo sobre você. Você não vai ter força para controlar seu temperamento. Você não vai ter força para poder dizer sim ao que Deus quer que você diga sim. Nem dizer não àquilo que você sabe que deve dizer não. Nós temos um estilo de vida. Só que nós não buscamos saúde por saúde. Nós buscamos saúde para a glória de quem? De Deus. Eu moro lá perto da Pampulha. E alguns meses atrás, fazendo caminhada lá no lago, eu vi uma casa, uma quinta-feira, aberta, e vendiam produtos naturais. E eu entrei lá, e eu vi um monte de hippie,
Os cabelos, uma coisa incrível. Uns brincos aqui na orelha, piercing. E eles estavam vendendo ali pão integral, mas eles ofereciam com entusiasmo: prove aqui, você vai gostar. E eu provei o negócio. Pense num negócio gostoso. E eles com entusiasmo, os produtos muito saudáveis, o que eles estavam vendendo. Eu comprei ali aqueles produtos e eu saí dali pensando: eles estão cuidando da saúde. Não comem carne, alimento integral, sem açúcar. E eu fiquei impressionado com os produtos orgânicos que eles vendiam ali. Só que eles estão buscando saúde por saúde, nós não. A Bíblia diz: ou quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós vivemos para a glória de Deus. O nosso corpo é um santuário, é um templo do Espírito Santo. E o diabo está de olho no seu estilo de vida. Está de olho. A saúde é uma das frentes de ataque do inimigo. E se ele ataca a saúde, aí ele desestrutura a família. Outra frente de ataque do inimigo. Vamos avançar, pode passar. O casamento. Ontem eu falei sobre o casamento. Sobre o plano original. Que a nossa família foi criada para ser uma representação da Trindade. O diabo odeia a Trindade. Consequentemente, ele odeia o casamento. O casamento dentro do modelo bíblico é algo que está engasgado aqui, na garganta do diabo. Ele não engole, ele não aceita. E ele trabalha de diversas formas, ele vai atacando de diversas maneiras. Uma das coisas, infidelidade. Um estudo foi feito e mais ou menos 70% dos homens brasileiros ou estão sendo infiéis ou já foram. 70%. A pesquisa mostrou que as mulheres, sabe quanto das mulheres do Brasil ou já tiveram ou estão tendo problema de fidelidade? Porque antigamente, infidelidade era problema de homem. Mas a pesquisa mostrou que 60% das mulheres ou estão tendo ou já tiveram problema de infidelidade. É um número muito alto. A mídia, a novela ou as novelas, a televisão, ela nos empurra para isso. Os valores deste mundo não são os nossos valores. Aqui não é a nossa pátria. Um problema muito sério se chama pornografia. O índice de pessoas com este problema é muito alto. Assustador. Irmãos, eu já trabalhei com pessoas com problema com droga, com problema com álcool. Ajudar um alcoólatra a abandonar o álcool não é fácil. Ajudar uma pessoa viciada em crack, cocaína, abandonar, não é fácil. Mas nós temos vitória em nome de Jesus. Mas o maior desafio, sabe qual é? É ajudar uma pessoa viciada em pornografia. É muito mais difícil. Mas eu digo para você que existe cura. Nesses 21 anos de ministério, eu cheguei à seguinte conclusão: sem o Espírito Santo, sem Deus, uma pessoa viciada em pornografia não pode ficar curada. Não existe cura, eu não creio, até que alguém prove o contrário. Mas através do Espírito de Deus existe cura, amém? Então, e o diabo, ele está trabalhando fortemente. E a pornografia é um dos recursos dele para destruir os casamentos. A internet, nós usamos para pregar o Evangelho, mas tem sido muito bem usada pelo inimigo de Deus. O WhatsApp tem sido usado pelo inimigo de Deus e tem destruído casamentos. E as redes sociais e a internet, a gente tem que ter cuidado com isso, porque o diabo, ele está de olho no casamento. É uma das frentes de ataque. E o que é que nós temos que fazer? Temos que integrar Jesus Cristo ao nosso casamento. Trazer Jesus Cristo para a minha vida e para a minha casa. Não tem problema que Jesus não possa resolver. Não tem problema de pornografia. Não tem problema de homossexualidade. Não tem problema que Jesus não possa resolver. Ele é poderoso. Ele é poderoso. E não importa quão longe você tenha ido.
Irmãos, eu tenho tido experiências com pessoas que foram muito fundo no pecado, na prostituição, no homossexualismo, mas que Deus restaurou pelo poder dele. Eu realizei uma semana em uma igreja, e um dia eu preguei. Quando preguei, um jovem disse: eu quero falar com você. Um jovem bonito, boa aparência. Sim, mas eu queria falar em particular. E ele começou a contar uma das histórias mais incríveis que eu já ouvi. Eu nasci num lar adventista, mas muito cedo eu comecei a perceber que eu gostava de homem. E eu comecei o homossexualismo cedo. Por causa disso, eu tive que sair de casa. Os meus pais me expulsaram. Meu pai tem dinheiro e pagou um apartamento para mim em uma capital, em uma cidade distante. Ele era do interior. E eu sozinho ali que eu me aprofundei no pecado. Eu fui o mais fundo no pecado que você pode imaginar. Um dia eu não estava me sentindo muito bem, eu fui fazer uns exames. E eu descobri que eu estou com AIDS. Mas antes disso, eu já sentia no meu coração tristeza por aquilo que eu estava fazendo. E eu comecei a voltar para a igreja. E eu cheguei aqui sábado e você estava começando uma semana. E eu senti no coração o desejo de participar. Eu já decidi abandonar o pecado. Eu já aprendi que com Jesus é possível a vitória. O pecado traz muito nojo e hoje tristeza ao meu coração. Não é porque eu estou com AIDS, mas eu quero ser batizado. Eu quero voltar para os braços de Deus. E o batismo desse rapaz foi uma das cerimônias mais lindas que eu vi na minha vida, que eu participei na minha vida. A saúde dele hoje está muito boa. Ele não diz que está curado, mas nos exames a quantidade de vírus está muito baixa. Ele está muito bem, está firme nos caminhos do Senhor. Depois de algum tempo, eu voltei lá naquela igreja. E eu me encontrei ali, eu abracei ele e disse: pastor, é um dia de cada vez. Mas cada dia mais perto de Jesus. Eu percebi que eu dependo de Cristo cada dia. Se eu soltar a mão dele, eu estou frito. Mas eu sou feliz. Eu fazia tudo o que eu queria, mas eu não era feliz. Agora eu sou um escravo de Jesus Cristo e eu sou feliz. Eu posso contar muitas histórias para vocês. Do poder de Jesus Cristo. Para ele não existe caso perdido. Não existe casamento perdido. Eu posso contar histórias de casamentos que estavam acabados. Casais que se divorciaram. E que depois casaram de novo. Mas Jesus não restaura casamentos. Jesus não transforma casamentos. Jesus transforma pessoas. E pessoas transformadas, elas restauram seus casamentos. O diabo está de olho no seu casamento. Ele vai tentar destruir. Mas Jesus está à disposição. Jesus ama você, mesmo quando você se equivoca. Porque nessa história que estamos estudando hoje, o homem de Deus pisou na bola. Os homens de Deus erram. O homem de Deus se equivoca. Essa história é a maior prova. O homem de Deus pisou na bola, se equivocou. No lugar errado, no momento errado, fazendo o que Deus não queria que ele fizesse. Mas Deus não deixou de amá-lo. Deus não o abandonou. Por causa de seu erro, pagou um preço. Sofreu desnecessariamente. É isso que acontece quando escolhemos um caminho diferente do caminho indicado por Deus. Foi terrível. A angústia foi demais. Chorou até não ter mais forças para chorar. Chegou e encontrou tudo destruído. As esposas não estavam, os filhos também não. E os amigos dele, pegaram pedras para apedrejá-lo.
Você já parou para pensar nisso? Talvez alguém aqui, infelizmente, poderá passar por isso em algum momento. Cometeu um erro. Está sofrendo pelo sentimento de culpa. Vê as consequências do erro e está sofrendo por isso. E naquele momento que mais necessita de apoio, aqueles que teoricamente seriam os que mais me amam, tomam pedras para lançar sobre mim. Davi se viu sozinho. Os melhores amigos dele, no momento mais difícil da vida, pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas amanhã nós vamos estudar sobre isso. Davi, ele se reanimou no Senhor. Quando já não havia família, não havia dinheiro, quando os amigos que poderiam ajudá-lo, que era a sua igreja, se volta contra ele, ele se volta para o Senhor, e o Senhor não o abandonou. Se algum dia você perceber que tudo falhou, que todos te abandonaram, que aqueles que deveriam ser os que te ajudam e te levantam no momento que você mais necessita, se tomam pedras para te apedrejar, lembre, Deus, Ele não vai abandonar você. Ele vai estar disponível, porque você é a coisa mais linda que Deus tem nessa terra. Eu tenho uma filha de 17 anos que não é perfeita. Ela não é perfeita, a minha filha. Mas para mim é a coisa mais linda que eu tenho nessa terra. É meu maior tesouro. Você não é perfeito, mas para Deus você é a coisa mais linda que Ele tem nessa terra. Ele não desistiu de você, mesmo que você tenha pisado na bola, tenha errado feio. Ele te ama. Ele quer levantar você. E Ele vai te dar um final feliz. Porque essa história, ela termina com um final feliz. Amém? Tem lugar para Jesus no seu coração? Você quer dizer para Ele: Jesus, meu coração é teu? Então fique em pé, porque eu quero orar por você. Grande Deus, nós te agradecemos por esta noite. Nós sabemos que existe um inimigo real. Existe uma guerra espiritual real. O inimigo é poderoso. Ele trabalha de todas as maneiras para que nós desviemos o foco. Ele tenta nos humilhar e destruir. É o que a tua palavra diz, que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir a nossa dignidade. Ele quer destruir a nossa esperança. Ele quer destruir a nossa família. Nós aprendemos nessa noite que o diabo está de olho na nossa vida financeira. Nos ajuda, Senhor, a organizar nossa vida financeira. E que a maneira como administramos o dinheiro possa refletir nesta terra a glória de Deus. Ele quer atacar a nossa saúde. Nos ajuda a viver o estilo de vida que o Senhor sonhou para nós. Ele quer atacar o nosso casamento. Por favor, Senhor, nos ajuda a integrar Jesus Cristo à nossa vida e a fazer dele o mais importante, o principal. É o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém. Amém.